E aí, galera do Papo de Sacristia, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, Padre Samuel e o Bruno, estamos aqui para falar com você hoje de um assunto interessante. Já dizia o Mamonas Assassinas, money, que é good, nós não have. E aí, vocês acham que dinheiro traz felicidade? Pergunta o Ed Macedo. Pergunta de Macedo pro Silas Malafaia, Valdemiro Santiago. Se eles forem infelizes, provavelmente não. Eu diria que não traz, não. Ele é a felicidade. Eu vi um post esses dias falando assim: dizem que dinheiro não é felicidade. O dinheiro traz terapia, ajuda no casamento, a viagem que você quer. Carro do ano. Academia, carro do ano. Então, pô, né? Pra citar Nelson Rodrigues, dinheiro compra até amor verdadeiro. Não vê a Marcela Temer? E a camisa de 3 mil reais da Janja? Agora eu peguei você. Pegaram também. E as esposas dos jogadores da seleção? Aí até eu amava também, ué. Mas eu diria que, bom, o conceito de felicidade ele é amplo. Agora é lógico que o dinheiro está associado a uma série de coisas que na nossa cultura traz euforia, entusiasmo. Agora, felicidade no sentido amplo, eu acho que é uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Isso é um fato, todos nós sabemos, né? Abraços, sorrisos, momentos que são impagáveis e não tem dinheiro no mundo que dê conta daquilo. Então, eu diria que é fluido, né? Para nós cristãos é óbvio que não, tanto que Jesus disse que bem-aventurados os pobres. Então, quer dizer, existe algo em descobrir-se como ser faltoso, limitado, sedento, que nos realiza profundamente. Jesus introduz essa loucura que está lá no Sermão da Montanha, quando ele diz que uma pessoa pode ser profundamente feliz e realizada justamente lidando bem com as próprias faltas. Sede de justiça, sede de consolo, de paz, e nisso, com tanta sede, está saciado, né? É um paradoxo. Mas Jesus introduziu, ele é o CEO da empresa, quem sou eu para discordar? Agora, o dinheiro, vocês acham que ele funciona assim como uma meta profissional? Quanto maior o meu salário, mais bem colocado profissionalmente? Eu diria que ele tem que ser. Eu falo, por exemplo, enquanto padre, eu lido com gestão de RH, aquela coisa, eu falo, se eu chegar um funcionário, né, se eu não fosse padre, trabalhando numa empresa, fosse contratar uma pessoa, perguntasse, olha, qual que é o foco do seu trabalho? E ela dissesse que não é o dinheiro, eu a demitiria, ou não a contrataria. Lógico que o foco do empregado tem que ser o bom resultado da empresa. Agora, não pode ser um fim em si mesmo para si e por aí vai, porque aí gera burnout, cansaço, competição desmedida. Que é o que acontece. É o problema. Mas da empresa, tem que ser o foco e cada... Não, mas até porque nós somos uma sociedade capitalista. Mas então... eu não disse da empresa, eu disse do próprio funcionário, no caso. Enquanto Entendeu? funcionário tem que funcionário. ser. Tem que ser. Eu tenho... Vai dizer pra mim que você vai querer um funcionário? Qual que é o seu objetivo aqui? Eu amo essa empresa. Vai pra merda. Vai seu amor pra Bahamas. Eu tenho até uma... Eu e a Lídia, a gente já conversou sobre isso, inclusive, que ela ocupava, né, uma posição de gestão, assim, na empresa. E ela avalia também os funcionários. Então, quando você vai acompanhando, você vê que, de fato, tem alguns que são extremamente motivados, né? Nós temos amigos em comum que é de fato, assim, cara, meu emprego, eu trabalho para conseguir um aumento, eu trabalho para melhorar meu salário, e se não aumenta desde tanto tempo, eu tô me sentindo desvalorizado, mal reconhecido na empresa. Eu diria que, sim, de fato, não vamos deixar isso de lado, mas para algumas outras pessoas, eu me enquadro um pouco nelas, tem outras questões para além do dinheiro, sabe? Que a gente não pode descartar quando a gente fala de trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, olha, no meu trabalho eu sou ouvido e o que eu falo faz diferença, ou as pessoas, tipo assim, elas não me ouvem só por ouvir, fazem na cabeça delas, mas eu me sinto parte daquela construção, cara, isso para mim é positivo. Quando o meu trabalho ele me desafia tecnicamente, eu tenho que correr atrás e aprender coisas novas e eu sinto que eu tô me desenvolvendo, isso também para mim é muito valorizado, sabe? Então, eu acredito que depende, claro, não vamos deixar de lado, mas depende um pouco, sabe? Você fala assim, o que é o mais importante para aquele fulano? Dependendo do seu funcionário, você colocar ele tipo, olha, eu acredito que para ele, sei lá,
tá na frente de uma equipe e poder coordenar é o grande diferencial. Você faz essa mudança na organização para o seu funcionário, ele vai se sentir mais satisfeito do que se manter naquela posição que ele está e aumentar o salário dele. De fato, né? Há uma série de outros fatores, é lógico que aqui eu brinquei e tudo, né? Mas que estão ligados à motivação, à realização do indivíduo, que estão para além do dinheiro. De alguma forma é isso, né? Quer dizer, de alguma forma ou de outra, o fim do capital. Mas eu entendi. Do trabalho é o capital, né? Ele quis dizer que, tipo assim, o dinheiro é o... Não é seguidor de Lenin, Marx e outras coisas do tipo. Ele tá falando. Não é assim? O destino é o capital? Porque eu sou aquela coisa, né? Eu tenho minhas tendências socialista... à esquerda, mas eu tô num país capitalista. O que eu posso fazer, né? Se eu não posso pro inimigo, junto me O Salmo diz que não dura muito. O homem rico e poderoso, eu diria, o socialista só dura enquanto dura o dinheiro do outro, né? O quê, né? Tô brincando. Mas assim, o que ele diz também é importante. E tanto é que a falta disso também gera problemas seríssimos na saúde. Eu tava lendo um artigo de um filósofo vivo, que é o engraçado, filósofo, geralmente só imagina filósofo burro. Aquele filósofo coreano, o Byung-Chul Han. Eu não sei falar bem o nome dele não, mas é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. O nome é coreano, gente, coreano. Ele diz que a sociedade, hoje a sociedade é feroz porque justamente os membros, principalmente o proletariado, ele se explora muito mais do que a própria sociedade, do que o próprio sistema capitalista. Esse foi um dos grandes erros aqui, né? Introduzindo uma questão que ela é importante, da compreensão marxista socialista. Eles imaginaram duas coisas. Primeiro, as nações os operários vão unir-se em torno de uma causa comum. A Primeira e Segunda Guerra mostraram o contrário. Quer dizer, as pessoas não unem em nome de causa porcaria nenhuma. Não. O que elas querem é o interesse da própria nação e os interesses pessoais, né? Não tem nada a ver. Não tem princípio que sobreviva a uma promoção, por aí vai, né? E a segunda coisa é essa, né? Ninguém é mais explorador do que a classe média. A gente quer crescer e sempre quem tá embaixo. E a gente se cobra tanto que, assim, às vezes a gente tem vários acertos, mas a gente se mede pelos nossos fracassos, né? De fato. Isso é do humano, né? E principalmente na nossa sociedade. Não, você fracassar, mas porque se você errar é um fracasso. Porque se você não tiver dinheiro, você é o quê? Me fala. O que é um indivíduo hoje? É lógico, eu não tô dizendo aqui como padre, né, gente? Pelo amor de Deus, enquanto padre, vamos lembrar de São Francisco. Meu Deus, é meu emprego. Eu tô dizendo, do ponto de vista de localizar-se enquanto sociedade, se você não tiver condição de pagar uma boa escola pro seu filho, não tiver um carro interessante, você não se locomove, você não se comunica. Como é que você vai usar o LinkedIn do seu emprego se você não tem um celular? Não, mas pensa, não é assim, de alguma forma? Traga uns exemplos de você, se você não tiver um carro, você vai pra onde? Pensa a Serra da Piedade, pra ir em Caeté, eu ando 12 km e 12 voltas, 24 km. Sem um carro, como é que eu faço? Eu vou dizer, não, 48 eu sou vegano. Vai lá, Greta. A menina lá da Suíça é Greta, né? Você que sabe. Acho que é Greta. Sei lá, sumiu esse povo, né? Agora não é Bolsonaro. Não, sumiu. Mas eu falo assim, a gente, na perspectiva cristã, a gente tem que entender, eu concordo, o dinheiro é essencial, né? Para que a gente possa conseguir fazer as coisas. E de fato, você vai virar para um pai de família e falar com ele que não tem que correr atrás do dinheiro. Tem menino para sustentar, tem que comprar comida. Quebrou a telha, tá tendo gasto, né? Vazamento dentro de casa. Eu falo, não, beleza, vou ficar esperando. Não, tem que correr atrás, tem que trabalhar de fato, né? O que o cristão, do meu ponto de vista, tem que ter diferencial é de colocar o dinheiro no seu lugar, né? Perfeito. O dinheiro, eu corro atrás dele no sentido de que eu trabalho como eu sou, mas para poder me dar uma condição digna de viver com minha família, de poder estar junto com saúde. Para citar o saudoso Abu Janra, ele diz, olha, o dinheiro é uma bênção, mas ele tem que ser usado para nos aproximar de coisas que vêm de graça. Quer dizer, é uma bênção, mas se ele não me aproxima daquilo que vem de graça, aí ele é uma desgraça. É literalmente isso. Não faz sentido, por exemplo, você olha, de fato, você tem que trabalhar para você ter uma boa casa, ter alimento, comida dentro de casa. Mas se você trabalha a um ponto que você não tem tempo com o seu filho, então o seu trabalho está sendo o contrário daquilo pelo qual você deveria trabalhar. Inverte o fim, né? A crítica de Jesus é justamente essa, não podeis servir a dois senhores, né? Quer dizer, os bens têm que ser para nós. Se eles são para nós, carro novo, casa, viagem, post no Instagram. Agora, se eu sou para os bens, aí acabou. Aí não tem limite. Olha esses políticos.
Na hora que eu fico vendo essa classe política, um ex-presidente aí, que eu não vou citar porque eu não sou bobo, cabelo branco, e ainda continua um cacique no seu estado. E ele, eu fiquei, gente, qual que é o fim disso? O Maranhão é terra da macumba. Tu dizes. Serei eu, Senhor. Tu dizes. Mas óbvio, qual que é o fim daquilo, cara? Briga por conta de emenda, de dinheiro, e quer ser eleito de novo, e vira o discurso do avesso depois que é eleito, vulga o PEC do estouro. Hoje eu tô cutucando a esquerda. Entendeu? Mas é uma coisa terrível. Ele tá olha cutucativo. Eu tô cutucativo. Agora, então mudando um pouquinho de assunto, vocês acham que é possível, tirando o padre, né, que é padre, vocês acham que é possível trabalhar com o que você gosta ou é só conversa pra boi dormir? Tem que trabalhar com Eu acho assim que vai me dar dinheiro pra sobreviver. a gente pode gostar do que a gente faz, assim, sabe? Eu acho Você acha que amar aquela coisa? Adoro meu trabalho, adoro eu criança. amo estar dentro da minha casa, eu amo estar vendo filme, eu amo viajar. Eu amo o quinto dia útil, Vou né? citar uma frase bonita de Confúcio pra você, porque tem um amigo meu que disse assim, ele falar pra mim, opa, o seu trabalho é só repetir frase bonita do Instagram. Ele fala comigo, é terrível. Ele fala assim, Confúcio, trabalhe com o que você ama e nunca mais terá que trabalhar na vida. Eu diria que trabalho que você gosta, você vai odiar isso a partir de hoje. Exatamente. Não É uma tem boa. trabalho ruim. O ruim Corrigindo é ter que Confúcio. trabalhar. Já Esse é dizia o- o saudoso seu Madruga. Não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Mas já que a gente tem que trabalhar, então pelo menos que a gente gosta do que a gente faz, né? Tente gostar, tente fazer com amor. Não é trabalhar por amor, que adora falar assim, professor tem que trabalhar por amor. Não, a gente tem que trabalhar. Todo mundo trabalha por dinheiro, a gente tem que trabalhar por dinheiro também, mas Você- com amor. Eu acho que o amor tem que ser esse Amar, tempero, né? Exato. Você gosta de ser professor? Gosto. Quer dizer, e o retorno financeiro desse professor é bom? Então, eu gosto de ser professor. Vamos ficar nisso, ficar só né? por só nisso. É efetivado ou concursado? Eu sou concursado, por isso que Eu percebi. mas de qualquer jeito, eu tô em cargo comissionado, então É importante. Meu chefe pode estar Não, que velho, isso, então. imagina. Amor de Deus. Não, vamos muda Mas- esse assunto, muda a pergunta. Vamos! Mas assim, né, assim, falando sério agora, né, apesar de cargo comissionado, qualquer coisa, eu gosto de ser professor. Sabe, eu tem momentos, como ele falou, tem momentos que são impagáveis. Então você às vezes fica ali urrando com o menino e quando ele consegue finalmente ler uma palavrinha. E você tem Tem um instante realizador você tem ali aquela coisa, meus alunos não vejam, por favor, paz também, aquele orgasmo pedagógico. Que a gente costuma falar no pedagógico. A gente Quando tem dá o aquele- rugido da vaca. Aí você Esse vai, menino nossa, leu. vale a pena A ser gente professor. conseguiu tirar o ser lá do fundo do poço da ignorância para ler uma palavra. É um momento de realização. Satisfatório, que não né? Aí é só daqui a dinheiro pouco o que aluno vai fala pagar. assim, o professor é pra copiar ou só pra ler? Acabou Aí o caso, você né? enfia, deixa Aí pra lá. broxou. É broxada pedagógica. Mas assim, é um momento que é impagável. Você vê fato. aquela realização, é impagável. Tem dinheiro no final, claro, a gente não pode desconsiderar o dinheiro que Sim. chega lá no final do mês. Mas que é uma realização impagável, é. A gente falou aqui sobre ruim é ter que trabalhar e tal. De fato, né? É desgastante, é puxado, você vai abrir mão de diversas coisas, né? Vai criar um cansaço. Mas eu diria que tem algo nessa ideia de, na hora que Deus expulsa Adão no paraíso, que fala que ele vai ter que comer do suor do seu trabalho, que eu acho que ele é importante, sabe? Você viver sem trabalho também, isso é um problema. É angustiante, você se sente incapaz de realizar as coisas, você se sente inútil, às vezes. Eu falo isso de uma perspectiva de analisar. Um período que eu passei desempregado, você sente tipo assim, cara... Impotente. Não tô fazendo nada de útil, não tô construindo nada, sabe? Tô estagnado, parado, mofando. Isso é muito ruim. E eu vejo, Está por exemplo, inscrito no homem o desejo de colaborar, de construir, de O inventar. excesso de trabalho faz muito mal, mas eu acho que a faz falta... Também. também é problemático. O trabalho dignifica o homem, né? Por isso que Hitler colocou isso lá nos campos de concentração, logo na entrada, né? O trabalho dignifica o homem, não o trabalho escravo. Né? Mas Sim, o trabalho a ideia- Mas assim, filosoficamente falando, Tem um o trabalho dignifica, traz dignidade, né? Porque imagine você... É uma falta de dignidade você estar assim, desempregado, impotente, sem poder fazer absolutamente nada por você, pela sua família. Então o trabalho realmente traz essa dignidade, porque não é só questão, como eu falei, não é só questão de no final do mês vai ter um salário. Ao fim do dia você realizou alguma coisa importante. Isso eu acho que, pra mim, conta muito também. E a gente fala de uma época, né? Às vezes
o início de uma carreira, você passa por dificuldades assim. E também quando você chega no final, assim, você aposentou, por exemplo, eu acredito que todo mundo tem que reconhecer qual que é a sua importância enquanto família, enquanto sociedade e trabalhar por isso. Às vezes você não vai estar batendo cartão, você não tem hora para fazer, mas você tem um trabalho, sabe, até o fim da vida. Todo mundo precisa ter algum trabalho, tem que se ocupar com algo, criar, usar a mente. Isso faz parte do se conhecer, sabe, como alguém que faz parte, que é importante de fato, assim. O trabalho não pode faltar, por mais que existam os excessos, mas e aí, na verdade, peguei a ordem errada para explicar. A criança, eu sou a favor, a criança tem que trabalhar. Você tem que dar trabalho para a criança. Isso não tem a ver com vou colocar ela para poder ganhar dinheiro, exploração infantil. Não é explorar infantil. O trabalho. Não é exploração infantil. No caso você tá falando de dar funções, com toda certeza. Não, a criança tem que trabalhar. Eu sou a favor disso. A criança tem que trabalhar. Aí no caso não é trabalho, são tarefas, né, obrigações. Não, eu acho que é um importante. trabalho. Ele introduz uma coisa que é bacana. Ele desvincula a ideia do trabalho da questão da remuneração financeira e você também desvincula a ideia do trabalho daquilo que é mais próprio da vida adulta, a responsabilidade de manter uma casa. Acho que vocês estão dizendo a mesma coisa, né? De modo equívoco, mas a mesma coisa. Agora a gente falou, assim, é bom trabalhar com o que a gente gosta, é necessário. Agora, quando essa carga de trabalho também, ela excede ali o limite, vira doença, né? Você acha que pode acontecer isso com um padre? Claro. É uma das profissões que mais sofre com burnout. Até excesso de trabalho. Até porque, burnout, depressão, ansiedade, um tanto lógico, um combão tem grande. aumentado o número de padres que cometem autoextermínio. Porque imagina, numa sociedade em crise, é o tempo todo. Tem momentos que eu demoro 2 dias para responder minhas mensagens do WhatsApp. Chega a 180. Porque isso, imagina, as pessoas perguntam desde questões particulares, administrativas, como é que resolve isso, como é que resolve aquilo. Então tem que se tomar muito cuidado com o excesso de trabalho. E às vezes, faz queimar. Como eu falei mais cedo, né? Nós é que nos cobramos. Lógico. Muitas vezes. Você tem uma empresa que te cobra, que te exige, e a gente exige o dobro de nós mesmos. Exatamente, né? E é o que dá aquela síndrome de estafamento, padre, de professor, tá muito ligado a isso, burnout. né? Profissões onde você tem que estar o tempo todo, onde é muito difícil desvincular o trabalho do simbólico. Porque um professor cansa, mas como? São só 4 horas de aula. Ninguém vê o trabalho, a correção da prova, Porque o a gente, estresse. na verdade, o professor, eu tô falando com o professor, a gente trabalha antes de ir pra escola, enquanto tá na escola, depois da escola, e a gente trabalha para poder ir trabalhar. Isso mesmo. Tem isso? Isso mesmo. Então, a gente pretendo ser professor. Mas, por exemplo, hoje eu dou algumas aulas em instituições... Ajuda com a palavra aí. Benéficas, não sei, para ajudar o Beneficente. outro... Isso, ajudar o outro a ingressar no vestibular, por exemplo. Mas, sei lá, 2, 6 horas de aula que eu dou lá é extremamente esgotante. Tem que planejar a aula antes, tem que... porque a gente não tira isso. E se você se esgota muito... Tanto fisicamente, a voz, quanto psicologicamente. Fora a preparação, Marcos. Você tem que ter quantos livros, quantos vídeos, quanta experiência prática tem por detrás ali da capacidade de, em 2 horas, resumir um conteúdo. Sim, eu faço isso porque eu gosto. Agora, por exemplo, se eu tivesse que sobreviver disso, seria outra coisa. E aí é por isso que aí é tão estafante quanto. Sim. Porque, igual, por exemplo, foi o que eu tava falando uma vez, né, esses dias. Eu acho que foi hoje mesmo que eu falei, que quando a criança não aprende, a gente se sente o profissional, o aluno, quer dizer, não aprende, a gente se sente o profissional mais incompetente. Pelo amor de Deus, Você eu estudei pra isso. Pessoal, exatamente. Né? Eu estudei pra isso, não tô conseguindo ensinar a criança a juntar o B com A. E isso é ainda mais complexo hoje em dia, porque tudo se funde. Onde é que termina o trabalho? Se tem o WhatsApp, se tem demanda, se tem internet, aquela coisa toda, acabou né? de sair do trabalho, tem uma mensagem, alguma coisa pra amanhã, então você já vai pra casa, você não descansa a minha diretora, ela tava contando ontem que a filha dela ficou sem celular. E que ela emprestou o celular dela, falou, fica com o meu celular. Aí passou o dia, no final do dia a filha dela falou, nunca mais quero pegar o seu celular. Mãe, como é que a senhora dá conta? É o tempo inteiro mensagem, o dinheiro da foto, vai ter aula hoje, cadê a professora tal? E ele liga até pra perguntar, vem cá, meu filho foi pra escola? Mas você, a mãe, já tá sabendo que o filho foi pra escola? Eu não vi ele saindo. Não tá cuidando da sua empresa, quanto mais eu, né? Porque ele saiu, eu não vi. Eles mandam mensagem, meu filho chegou aí. É assim. E com o padre é mais ou menos assim também, tá? A gente tem que responder a cada demanda intersubjetiva. E se o padre não responde, o padre é ruim. Não é, porque as pessoas não entendem. O padre não dá atenção. Exato. E é ser humano também, né? Você imagina, às vezes você recebe mensagem,
10, 11 horas da noite, Querendo né? que responda E as na pessoas hora. não fazem por maldade, não é isso, entende? Mas é difícil de discernir onde é que é o público, o privado, o pessoal. Então isso, cada vez mais. Eu escutei aí do Marcos, que trabalha conosco aí na assessoria de comunicação da Arquidiocese, eu achei muito bacana. A hora que ele falou, cada vez mais nós vamos ter que encontrar mecanismos de não adoecer diante do fato que a gente trabalha no descanso, então vai ter que aprender a descansar no trabalho, porque senão vai surtar. Não tem como. Mas é porque eu acho que Se você essa descansa questão... no trabalho, você tá enrolando. Logo você vai ser demitido. Mas diga quando- assim, encontrar o trabalho como um espaço de descanso, de encontro. Aquela de... Mas sexta-feira, a gente do não alt tem mais tab, aquele né? momento de descanso, Não tem, porque ué. essa coisa, nossa senhora, a gente tá vendo lá as pessoas produzindo e eu tô aqui descansando. Exato, tudo isso Quer dizer, pesa. a gente olha, abre esses negócios aí, essa palhaçada aí que eu não tenho. Instagram? Essa- Vamos criar um pra eu você? não tenho, não, pelo amor de Deus. Mas aí a gente abre, vê o cara no Caribe, o cara assim, a pessoa assim. Como é que a vai gente- ser o título do Instagram? Tem título Vamos também? pra Cuba? Ah, Venezuela. Davi Que já teve as suas relações reabilitadas com o Brasil. Isso é importante destacar. Brincadeira. Mas aí a gente vê o pessoal viajando e produzindo, e aí a gente, porra, eu tô aqui sentado, descansando. Tem uma dimensão da culpa. Exatamente. Havia um medo antes, né? E a perspectiva da psicanálise, a ideia da culpa como uma invenção cristã, eu acho que agora nós podemos ir à desforra. Sem missa, sem medo do inferno, sem ritos. Ah, a culpa não é só cristã, não, querido. Ah, todo mundo que não bateu uma meta no emprego, que viu alguém postando uma foto no Instagram, sabe muito bem o que é esta culpa. Porque hoje o sucesso é uma obrigação. Você é obrigado a ser bem-sucedido. Você não pode ser qualquer professor. Você tem que ser o professor que tem um canal no YouTube com 100 mil inscritos. Você não pode ser qualquer padre. Você tem que ser o TikToker. Tem que ser o padre que canta, né? Exatamente. Olha, a pressão. A gente arranha, né? Não como o padre Fábio de Mello, padre, cantor, né? Também não tem uma personagem como a irmã Rosalba. Assim, não, eu tenho outros trabalhos. Compre o CD Padre Samuel arranhando. Deus que me livre. E a questão dos jovens no mercado de trabalho? Como vocês veem isso? Aquele jovem que acabou de sair lá do ensino médio e É um desafio, o mercado saturado. Eu quero aqui tecer uma crítica aqui, quero que ela seja bem entendida. Eu acho que nós inflamos muitas áreas de formação e eu acho que a gente deveria ter valorizado mais o técnico, mais as habilidades das pessoas no ensino médio. Os ofícios. né? Porque a gente acabou inflando uma... Não quero aqui dizer que eu sou contra a universidade para todos. Meu Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que se explora muito pouco durante o ensino médio as potencialidades das pessoas a nível técnico e por aí vai. E isso satura o mercado de trabalho. Porque houve uma supervalorização também do ensino superior E eu não acho e uma que... desvalorização do ensino técnico. E médio, né? Médio técnico, né? Eu posso falar que eu sou contra a universidade para todos? Pode, aqui é aberto. É um O que eu quero programa de deixar ter claro... opiniões. Não, o que eu quero... Claro. Por favor, eu quero só deixar claro assim que não é uma questão de crítica a esse ou aquele governo. Não é para dizer bater na esquerda ou na direita, mas é problemático. É problemático. Pegando especificamente desse ponto, né, eu acho que eu não preciso falar muito, tá meio evidente, assim, eu vou falar da nossa área de engenharia. Formou-se inúmeros engenheiros que não têm trabalho prestando dinheiro. Sim, na cabeça de... Eu sei que isso é uma questão muito política, que vou fazer para aparecer, vou fazer porque vamos valorizar. Mas a pessoa com sanidade mental não coloca para todo mundo porque não tem emprego para todo mundo De nessa área. Assim, imagina então, você que acha ruim desse sistema. Tenta imaginar então, você vai abrir uma empresa e você vai contratar pessoas. Quantos engenheiros você vai contratar? Tipo assim, pensa aí numa você já- obra. Quantos engenheiros precisam e quantas pessoas para montar? Eu não tô falando assim, tipo assim, aquela pessoa que ela teve, sei lá, teve uma baixa instrução, a pessoa que teve não teve dinheiro para pagar uma boa escola. Eu acho que ela sim tem que ter a oportunidade de ir para a faculdade, porque a faculdade, imagina assim, a graduação é um lugar para intelectuais, para pessoas que têm uma aptidão e um gosto por estudar, por aprofundar. Você não vai pegar a pessoa que não tem o menor perfil para aquilo. Não, vou colocar para ela, vou pôr um Porque diploma na tem mão que dela. ter graduação, né? Cara, Isso é uma falácia. evidente, ela não vai ter emprego, sabe? Só se E fazer pensa uma nos análise. Estados Unidos, qual que era a faculdade... Qual foi a faculdade do Steve Jobs? Ou do Bill Gates? Que
curso universitário que esse pessoal frequentou. Então é lógico. Não terminaram, né? Não, exato, mas o que eu tô querendo dizer é que não necessariamente investir em graduação significa desenvolvimento do ensino. E significa qualidade de emprego e significa qualificação profissional. Não necessariamente. Mas quando a gente fala desses programas, a gente não tá falando só de qualificação, a gente tá falando também de promoção de direitos. Não, óbvio. E é por isso que eu acho que é essa a questão. É também a promoção. Mas tem que analisar o mercado de trabalho. Eu acho que isso é importante. As duas coisas têm que dialogar. A universidade não pode ser uma coisa só para rico, branco, azul, do olho claro, mas também não pode ser assim, vamos dizer que todo mundo tem perfil de faculdade, porque não tem. Mas quem tem o direito de ir. Não, óbvio. É isso que a questão não é simplista. Não, nesse sentido, também eu é sou a uma favor. questão de promoção de direito. Igual, por exemplo, Sim, eu fiz faculdade e tudo mais. Mas eu tenho primos e tudo mais que não fizeram faculdade, nem por isso são pessoas que não são realizadas. Lógico, perfeito. Entendeu? Isso aí é uma questão também, né? Até porque o tema empreender tá muito em alta. Então você aprende Pois é, a, ué. sei lá, fazer bolo pra vender. Beleza, pode ter um salário muito alto porque Exato. uma pessoa tem curso superior. É como eu tenho vários exemplos de, por exemplo, pessoas que aposentadas e tudo, mas nunca pisaram numa faculdade e hoje estão vivendo muito bem, estão muito prósperos porque começaram a fazer bolo. Se você quer aprender a fazer uma renda extra, arrasta pra cima. Muito bom. Começaram a fazer bolo, não, beleza, estão fazendo bolo e construíram suas fábricas, estão fazendo bolo. E algo que gera uma certa angústia hoje em dia, que eu acredito que a sociedade tem que entender um pouco, é não colocar uma pressão como uma obrigação, né? Às vezes, De fato. a gente passando assim, pelo final de ano, a família reunida, tem muito comum assim, tipo, o tio, a avó, aquela pessoa que não vive na rotina daquele jovem e fala com ele, tipo assim, você não escolheu ainda o que você vai estudar? É. Tipo assim, você não começou a faculdade até Ainda hoje? tem um fetiche ainda ligado a... Cara, isso é um problema. Você tem que desenvolver a pessoa enquanto as suas habilidades, suas aptidões, para entendendo onde que ela vai ser melhor, onde ela vai estar potencializada, você investir naquilo para que ela possa se sentir realizada, para que ela possa ter um sucesso na carreira, assim. E isso não é falar uma assim, olha, falha do Brasil. E tenho junto aqui- com isso é a desvalorização dos serviços. Isso é uma coisa terrível no Brasil. Terrível. O fato de nós não valorizarmos serviços, valorizarmos alguns títulos ou valorizarmos, né, coisas prontas, isso dificulta muito, né? Porque você fazer um bolo não é visto como empreendedorismo. Pô, meu Deus do céu, o que seria de nós? Eu acho que é um sem doces fetiche na sobre. festa? Há um fetiche da universidade, né? Do ensino superior. Eu acho que aí não é bom. Acho que aí não constrói, né? Agora, só antes da gente caminhar aqui pro final do nosso encontro. O Bruno Ele é desagradável, vai cortando a gente, né? Vamos caminhar pro fim. Ai. A discussão podia render mais, vai fazer o quê, né? Vamos caminhar pro fim. eu peço a você que tá aí participando com a gente nesse Papo Sacristia. Não vamos deixar o Marcos fazer isso com a gente, não. Deixa aqui nos seus comentários a sua opinião. Vamos deixar esse papo aí rolar e engraçado que render. vocês estão falando de carga excessiva de trabalho, mas vocês não estão pensando em quem tá gravando. Quem tá ali há muito tempo gravando. Olha pra você. Porcos capitalistas. O Bruno falava sobre não ter mercado para todos os engenheiros, por exemplo. Tem um humorista, o nome dele é Renato Albano, não sei se vocês conhecem. Ele formou em engenharia e hoje ele é humorista. E aí ele fala que engenheiro forma pra tudo, menos pra ser engenheiro. Ele vira Uber, taxista, vira professor, administrador, faz de tudo. Então, assim... Por detrás do humor tem uma crítica. Sim, mas puxando um pouquinho pro lado da engenharia também, quando você forma engenharia, você sabe se virar. Você passa tanto perrengue pra formar, você aprende a se virar, sabe? Mas então, isso, isso é eu sei que é porque vocês já fizeram faculdade, mas vocês fizeram uma, eu fiz outra e tudo mais. Mas o ensino superior traz... Não tô dizendo que é melhor também. Sim, mas eu digo assim, o ensino superior traz essa coisa de se virar, sabe? A gente acaba adquirindo know-how. Não é porque, eu fiz direito. Mas eu não tô exercendo, eu não tô advogando, né? Que fala, não estou advogando. Mas não quer dizer que você vai passar fome, não. Se vira, Essa ideia da universidade, né? A universidade, ela é feita pra... Então tem essa coisa também de trazer um know-how pra pessoa. Enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo. Eu passei bastante tempo fazendo uma análise que a galera critica muito o cálculo na engenharia. Critica o cálculo de duas formas, né? Critica o cálculo porque ele é difícil. Primeira impressão, quando se fala de cálculo, a pessoa pensa assim. Depois critica porque, pra que eu uso isso na minha vida? E, de fato, o cálculo tem bases para você chegar a conclusões na engenharia, futuramente, mas que você não precisa usar, né? Só se você quiser demonstrar alguma coisa do ponto de vista matemático.
Mas... Ele te ensina a pensar, né? Exatamente. Desenvolve a lógica. Eu percebi isso quando eu fui monitor de cálculo. Só assim, já estava mais avançado no curso, então já tinha disciplina de fato de engenharia. E eu percebia quando eu ajudava aquelas novos alunos que estavam iniciando o curso a passarem pelos processos de entender, de síntese, como que é importante o cálculo, sabe? Que a gente não deveria abolir. Agora eu tô falando de analisar uma ementa de engenharia, né? Mas eu digo assim, tem algo que de fato é muito positivo, te ensina a pensar. E aí, jogando agora de forma ampla, né? Fora da engenharia, eu acredito que todo mundo devia procurar um curso para nunca parar de estudar, para nunca parar de se desenvolver enquanto pensamento. Perfeito, eu vou utilizar... Isso é verdade. Depois que eu, sei lá, saí do meu 5º período, eu usei integral quantas vezes? Talvez 2. Mas me ajudou a pensar. Fazer um curso, aprender, correr atrás, para que eu possa me desenvolver desse ponto de vista, mesmo que eu não vá utilizar aquilo. Mas para não parar, estagnar. Mas o desenvolvimento pessoal conta muito. Que tem a ver com o também, trabalho, né? E que realiza e que ajuda a não ficar cansado. O último ponto aí? Só pra... Então, trazendo ponto de vista católico, né, religioso, o trabalho. Que tem São José como São José Operário, por exemplo, como esse título. O que o trabalho significa para a fé cristã, então, para a igreja? Então, antes de tudo, na perspectiva, né, que é trazida por São José e Cristo que vive anos na carpintaria, o trabalho é um local de encontro com o divino e é um ofício redentor. Então, uma vez que Cristo assumiu radicalmente a nossa humanidade e ele mesmo se prestou a ser carpinteiro, né? Qualquer ofício humano é um lugar de experiência do divino. Então, quando nós cultuamos São José Operário, a ideia é justamente isso, olha, o seu trabalho é um lugar de culto, de experiência do sagrado e testemunho da sua fé. Então nunca são só papéis, notas, cálculos, crianças. É experiência vocacional, de encontro com Deus, de transformação, de testemunho de Jesus então, Cristo. Então isso né? é um soco aí pros maus profissionais, né? Sim, é lógico, Lógico. É um desrespeito à dignidade humana e a Deus que nos deu como mandamento guardar e cultivar. É o primeiro mandamento. Junto com ele, crescer e multiplicai-vos, né? Quer dizer, é a ordem direta do chefe da empresa. Então então a igreja conseguiu tirar esse aspecto de tipo assim, punição, né? O jardim Sim. do Éden, aí vocês pecaram, vai trabalhar. Quando Jesus encosta a mão no primeiro cinzel, ele tira o aspecto negativo do trabalho. Porque ele escolhe viver como carpinteiro. Então o que ele está querendo dizer é justamente isso. E a vida de Jesus, pensa, 3 anos só que ele começa aí, né? Dar umas voltinhas por aí, anunciar na Galileia, mas os outros anos todos... Foi lá na como lida, né? carpinteiro. Tem gente que fala que ele foi pra Índia, que não sei o quê, encontrou Mahatma Gandhi. Não, mas ele visitou até a América, né? Os mormons falam que ele visitou a América. Não, ele viveu como um homem num ofício de homem, trabalhando. Tanto que, quando Jesus aparece na sinagoga e ele fala, qual que é a coisa que diz? Ué, mas não é o filho do carpinteiro? O que é isso? Mudou pro Alphaville? O que aconteceu com esse menino? E tentam empurrar ele de uma montanha, enlouqueceu. Olha, não é o carpinteiro, aquele que ficava lá mexendo com madeira, tipo agora assim, fala que é filho de Deus? Que promoção, hein? Será parente do Lula, do Bolsonaro? Tá provocativo. Tem carro comissionado? Tem carro comissionado desse governo? É porque a gente entende geralmente como o ofício como coisa de pessoas incultas, né? Exato. Tem esse preconceito. E Jesus corrige isso. Porque ele vive... Gente, olha a classe de gente que Jesus chamou para começar a igreja. Eram só homens de ofício. Pescador, cobrador de impostos, ele um contador. O único que era mais intelectual que ele já chama depois de ressuscitado, que é Paulo. O apóstolo Paulo destoa completamente. Ele seria o cara do doutorado, né? O cult, aquela coisa da Universidade de Harvard, no meio dos apóstolos. Os outros 12, todos, era só gente de ofício. Ofício prático. E você falava sobre como é que a igreja entende, né? São José Maria Escrivá vai nos ensinar inúmeras coisas. Mas como mensagem final que eu gostaria de trazer dele, de entender o ambiente de trabalho com o ambiente de santificação. Ambiente que nós somos chamados a nos santificarmos pelo nosso ofício, né? E aí Davi falava de quem trabalha mal, né? Se a gente parasse para pensar os nossos atos, os nossos feitos, o nosso trabalho como sendo para o próprio Cristo, isso mudaria completamente a nossa vida, né? Eu sou, sei lá, passadeira. Cara, eu tô passando a roupa que Cristo vai usar.
Ah, eu tô fazendo uma comida, cara, mas tô fazendo aqui pra Sagrada Família comer. Pensar coisas desse tipo. Que o nosso trabalho esteja no altar como oferta. E isso é profundamente cristão, né? Quer dizer, onde é que o leigo, a leiga, exerce o seu sacerdócio? É o sacerdócio cotidiano. É diferente do meu caso. O meu sacerdócio é ministerial. Então é diretamente com coisas ligadas a Deus, né? O leigo não, né? O leigo tem um sacerdócio que é ordinário, que é comum. Foca a cara de Marcos ali. Eu tô rindo, mas tô tenso. Amém? Amém. Amém. Se você gosta do trabalho que a gente tem feito aqui no Papo de Sacristia, então eu peço você que deixe aqui o seu like e deixe aqui também embaixo os comentários elogiando todo o trabalho que esse editor faz para deixar os nossos vídeos cada vez mais legais.